Mano, e tá, agora voltando agora no Baldaço, né? Como é que foi o convite, assim, como é que o Baldaço chamou? É tu. Vem, Lucas Weber, eu quero tu no meu canal e como é que foi pra te receber esse convite? O Baldaço, pô, já era o Baldaço, né? Na época ele te convidou, então. Cara, eu trabalhava, como eu te falei ali, eu trabalhei muito tempo no bairrista, né? Uhum. E, cara, era muito legal, era muito desafiante, só que eu nunca havia tido uma experiência num veículo tradicional. E o Ribeiro Neto veio me chamar, né? Eu já tinha trabalhado muito tempo com o Ribeiro Neto no bairrista. Pô, amo o Ribeiro Neto, cara sensacional, uma das melhores pessoas que eu conheci Já no. teve Já aqui, teve aqui, show ó. de Já teve bola. aqui. Gente finíssima. O cara é pica. Uhum. E aí, assim, o Ribeiro, ele tava precisando de alguém pra fazer um freela na Band. E aí seria um período de um mês. E, cara, eu falei com o Edu, falei com o Maiká, meu, eu consigo manter os dois. Consigo fazer o que eu faço aqui no bairrista, eu consigo fazer esse período freela na Bandeirantes, que, cara, seria um estágio, assim. Tá? Eu tava cobrindo outros profissionais da Band e eu podia fazer as duas. Eu sempre quis ver como é que era um estúdio de uma rádio FM, sabe? Queria ver como é que era uma rotina de redação. Aí eu aceitei. Ahn, e, cara, nunca tive contato com o Meneghetti, com o JB, com o CCD. Então ali eu tive o meu primeiro contato com eles. Com o Baldaço eu já conheci ali de outros carnavais. Cara, chegou um momento, acho que foi na minha primeira semana, que o Baldaço tava querendo contratar um repórter. Tava precisando de alguém. E aí ele perguntou se eu podia, sabe? E aí, cara, de primeira hora, eu tava com dois veículos em que eu tava trabalhando. E se eu tivesse que trabalhar pro Baldaço, cara, eu teria que largar os dois ali. Então, por exemplo, eu teria que deixar na mão o Ribeiro que tinha confiado em mim. Então eu falei, bah, agora eu não consigo, mas quem sabe ali na frente, daqui a umas semanas, a gente pode conversar. E beleza. Aí eu pensei, cara, nunca mais vai me chamar, né? Uhum. Mas assim, eu naquele momento eu achei que era o certo a se fazer. Aí o Baldaço vai e contrata o Jairo Vink, que começou a fazer esse trabalho. Não sei se já deve ter tido contato com o Jairo ali antes e tudo mais. E aí eu pensei, quando ele contratou o Jairo, eu pensei, não, ele já contratou o cara que ele queria, não vai mais precisar, agora vamos ver um outro lugar. E aí terminou esse período ali que eu fiz da Bandeirantes e uma mensagem de agradecimento pra todo mundo. E aí o Baldaço leu a mensagem e me chamou no privado, falou, meu, quero te contratar. Bah. Aí eu falei, opa, vamos conversar. E aí, cara, o Baldaço deu a Pô. ideia dele. Imagina, Recebeu mano, uma mensagem que do Baldaço, né, Que velho? oportunidade, né, É irmão? uma puta oportunidade, Tá né? maluco. E assim, cara, eu sou muito grato ao Edu, sou muito grato ao Maiká. E o Baldaço também é muito grato a eles, porque eles sempre ajudaram O Baldaço. o Edu e o Baldaço, né? Uhum. Então, cara, a gente chegou numa conclusão, né? De que eu aceitaria a proposta, eu iria trabalhar com ele. Só que ele falou nas seguintes palavras: cara, eu só não quero foder o Edu. Vê direitinho essa situação e vamos fazer esse acordo. E aí, beleza, cara. E aí eu voltei ali, chamei o Edu, chamei o Maiká. Eles falaram, meu, vai. Tu tá fazendo o que aqui? Vai, sabe? Pode Que crer. foda. Eles falaram, meu, vai, ganha o mundo que tu merece, sabe? Então, tipo assim, eu sou muito grato ao Edu, eu sou muito grato ao Maiká por tudo que eles fizeram. Eu também sou muito grato ao Baldaço pela oportunidade que ele me deu. Então, assim, cara, foi sensacional, sabe? Uhum. E Foi um período que eu fiz coisa pra caramba, assim. é isso que eu ia te perguntar, quais que eram as tuas funções lá no canal do Baldaço, assim? Tu fazia parte técnica também? O que mais tu fazia lá? Cara, então, já fiz absolutamente tudo, né? Eu comecei mais na área da reportagem, então eu ia pro CT, era só eu e o Jairo que ia pro Beira-Rio, então cada um... Cara, eram duas pessoas. Hoje em dia o Baldaço tem umas 30 pessoas do lado de fora do Beira-Rio, um negócio Bah. inacreditável. Então, vocês praticamente começaram o canal. 30 eu falei em sentido figurado. Não, Sim, 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 mas sim, é uns, galera. Literalmente pelo menos 30, uns 15, sim. né?
Meu, Total, a gente assim. é uma operação ferrenha, assim. Mas vocês começaram o canal praticamente. Quem começou foi o Baldasso e a Monique, né? A Monique, sim, a sim, gente vocês- veio depois ali. Sim, mas tava quase no início. Sim, Baldasso, a Monique, depois o Ramiro, o Richard também, que é designer lá. Aí Bolívar depois acabou saindo. Aí depois, acho que nesse bolo vem eu e o Jairo. E aí a gente começou a fazer, e aí o Baldasso começou a aumentar, e aí o Baldasso começou a transmitir Grêmio. Cara, essa história é sensacional, meu. Porque assim, a gente fazia as transmissões do jogo do Inter, era um sucesso e tudo mais. E a gente via as transmissões que o pessoal do Grêmio fazia, né? As identificadas, as tradicionais e tudo mais. E assim, tem uma parada no jornalismo que é o rádio escuta. Uhum. Vocês devem acompanhar outros podcasts para ver o que os outros fazem. Quem pesquisa trabalha. de mercado, uma sim. pesquisa de mercado. Sim. A galera do Vozes, por exemplo, deve ver algumas jornadas do Baldasso para ver como é que eles fazem. A galera do Baldasso vai ver as jornadas do Vozes, então é normal. E eu tinha o costume de ver todas, de acompanhar todas. Então eu via algumas jornadas, algumas transmissões de Grêmio e eu pensava assim, e não era só eu que pensava, era todo mundo da equipe. A conversa era, cara, se a gente fizer no nosso modelo, no nosso padrão, a gente faz uma jornada do caralho de Grêmio também. Sabe, a gente... Tinha pouquíssimas, Cara, né? porque é difícil. Agora tá melhorando, Sim, mas jornada não de tinha o Grêmio. Imortal, não tinha o Bagé, não tinha o CCD. Cara, eu acho Era que só dentro do estúdio ali falando, não tinha nada na rua, né? Exatamente, que é uma parada que é um diferencial da Total. jornada do Baldasso. E aí, cara, o Baldasso fez a proposta pro CCD, o CCD aceitou, e a gente começou a transmitir Grêmio também. E aí, assim, como começou a aumentar a demanda, eu comecei a sair dessa parte da reportagem e comecei a ir pra uma parte mais técnica, mais de montar equipamento, mais administrativa e tudo mais. E aí, cara, a gente montou uma transmissão de Grêmio muito boa, cara. Muito boa mesmo. Pô, tinha o Marcão, né, velho? Marcão, Pá. Pô, saudoso Gente Marcão. finíssima. Gente finíssima. Pô, O gente Marcão finíssima. gostava de me empeorar de Novo Hamburgo. Ele falava, Ah, de Novo verdade. Hamburgo. Aham. Quando eu fui trabalhar na Bandeirantes, ele falou, tem que ter, porque eu sou Weber, né? Tem que trazer alemão que só tem italiano aqui, é tudo Rossi, Paulette, não sei o quê. Bah, Meu, o o Marcão saudoso o Marcão. Marcão é fudido. Nosso brother. Aí era o Marcão narrando, o CCD comentando, eu ali no estúdio, que na verdade era a casa do Baldasso. E eu fiz algumas, né, reportagens na arena, mas quando precisou tá lá no estúdio pra montar as coisas, a gente precisava contratar um outro cara. Eu já conheci o Fontes de muito tempo, indiquei, o Baldasso aceitou e o Fontes entrou nisso. Aí depois o Marcão acabou saindo, né? Isso foi no início de... Qual ano do Soares? É 23, né? 23. 23. Isso foi no final de 22. Aí no início de 23, cara, o CCD é louco. No sentido bom, tá? Cara, o CCD começou... Tá, meu, vamos fazer no estádio, cara. Porque a gente não faz no estádio. Aí a gente começou a fazer. Porque a gente não faz isso, porque a gente não faz aquilo. E a gente começou a aumentar o padrão da jornada de Grêmio, que começou a aumentar o padrão da jornada Tu ia no de... estádio na arena? Ia, sempre Ah, fui, meu. pode crer. Nunca tive problema nenhum com isso. Uhum. E sempre fui como identificado... Canal do aqui, Baldasso. fui como canal do Baldasso, antes ia como bairrista, mas assim, nunca escondi de ninguém que eu sou colorado. Só que eu tenho uma parada, e aí cada um tem a sua linha editorial. Sim. Eu tenho uma parada que assim, eu busco não cornetear o Grêmio, assim. Até porque eu sei que eu também vou trabalhar bastante com o Grêmio. Claro, de vez em quando tu vai dar uma cornetinha, e Sem tu falar com Grêmio tá respeito. demais, tem coisa lá. Mas assim, cara, é sempre numa boa, é sempre não buscando... Tem gente que gosta do fight, né? Tem gente que fica o dia inteiro no Twitter e resposta e não Eu sei não o quê. gosto, eu não gosto. Mas cada um, né? Cada um. Não, mas eu nunca faltei com respeito, tá ligado? Sim, É sempre flauta. Eu faço um agito Rapaziada, ali no olha que Instagram. os colorados estão falando, botando medo. A gente vai entrar nessa, Mas assim, cara, a gente fazia. E aí o Marcão acabou saindo. E cara, foi indicação do Jairo, Bruno Volto pra narrar. Cara, o Bruno Volto é um showman, cara. É um showman. E aí ele começou a narrar os jogos do Grêmio. E, cara, o Bruno Volto é um cara que não tem escrúpulo nenhum, cara. É um cara completamente louco. Maluco do bem.
Cara, ele fazia as transmissões, ele se abraçava no CCD, ele cantava a música do Luizito. Cara, ele vendia o peixe dele, sabe? Caramba, velho. Tanto que os caras ficavam putos, meu. Depois que ele narrava jogo do Inter, ele dizia: o que tu quer com esse narrador gremista, Baldasso? O Bruno Volta é colorado. Só que ele era profissional pra caramba. Os caras tiravam ele pra gremista. É, porque ele, cara, ele não narrava com camisa do Grêmio, mas ele narrava com a camisa do Uruguai Celeste, sabe? Então, assim, cara, a gente fez um trabalho bem legal mesmo também nessa transmissão de Grêmio. E, cara, depois acabou, o CCD acabou decidindo fazer por conta própria, depois fez lá com a Rádio Gaúcha, né, tá lá até hoje. E a gente acabou fazendo mais, a gente acabou trazendo um padrão também pro internacional. A gente acabou fazendo o jogo no Beira-Rio, que é difícil, vocês sabem disso, porque vocês também, Noteg tá por lá. O Beira-Rio, ele tem uma diferença de espaço. da arena, que é a questão do espaço, né? Cara, é difícil, é um negócio que é um ovo ali. Não tô reclamando. Não botem um corte dizendo Lucas Weber detona o Beira-Rio. Essa thumbnail eu quero. Lucas Weber detona o Beira-Rio. É um ovo. Não, já tá aqui já. Deixou ficando. Assim, olha só. Cara, o Beira-Rio é o estádio mais lindo do mundo. O Calma. Eu tenho que concordar com o entrevistado. O Beira-Rio é o estádio mais lindo do mundo. Eu acho um absurdo quando tá de noite aquelas luzes piscando. Cara, é um troço fenomenal. Agradeço por quem fez a reforma do Beira-Rio, fez do jeitinho certo. Cara, é um cartão postal de Porto Alegre. A Arena também é um cartão postal de Porto Alegre. Não tem nenhum problema também dizer que a Arena é muito bonita. Mas o Beira-Rio é mais bonito. Mas assim... Deixa eu acreditar. Uma coisa que o Beira-Rio pecou foi no espaço destinado à imprensa, né? Porque a arena tem dos dois lados. O Beira-Rio só tem de um. Porque era uma época em que tu não tinha esse boom de rádio web. Não era nem de rádio identificada, era rádio web. Tu fazer uma transmissão pra internet era muito precário. Então os caras tinham ali, vamos fazer uma estrutura pra Gaúcha, pra Band, pra Grenal, pra Guaíba. E aí as rádios do interior ficam naqueles pupitrezinhos ali quando precisar. E aí deu o boom de rádio identificada. Cara, hoje tem um monte de rádio e eu acho isso sensacional, porque é uma gurizada que tá começando na maioria das vezes e precisa pegar cancha, precisa ir pro estádio. E aí às vezes não consegue oportunidade nenhuma, a rádio vai lá e monta a rádio dela e vai lá no Beira-Rio, vai lá na Arena. Então isso é muito legal. E assim, em jogo grande... o espaço é menor. Então, por exemplo, às vezes a gente tem um espaço de 4 pessoas, no Grenal, por exemplo, o espaço diminui para 3. Então a gente tem que se espremer, assim, eu, o LED, o Brito, espaço para câmera. Nos últimos eu tava botando a mesa de som embaixo da mesa física, sabe? Para ter mais espaço. Então, assim, é muito complicado. Era a função que mais desgastava. Deve ser cansativo, levar tudo aquilo lá, pelo amor. Cara, eu levo uma mala. Tá louco. Tipo assim, eu tinha uma mala antiga, né? E é uma mala que... uma mala sem alça. Ela é uma mala que ela não tem mais o negócio pra tu levar ela na cordinha. O Brito usou com essa mala direto. Mas assim, cara, não vou levar uma mala nova pro estádio, né? Sim. Não vou estragar ela com equipamento. Aí eu sempre levava ela, cara, uma mala pesada pra caramba ali, não sei se é uns 30 e poucos, que eu não sei quanto é. Mas é coisa pra caramba. E mais mochila com equipamento, e mais coisa, e cabo, e isso e aquilo. A gente tava sempre tentando melhorar a transmissão. Então tu tinha outras coisas que tu precisava fazer e levar mais coisa. E aí câmera externa num bar, então era mais equipamento e mais tripé e mais não sei o quê. Então era um trabalho muito cansativo, mas era um trabalho muito gratificante. Eu também apresentava as jornadas, né, do canal do Baldasso. Apresentava também os programas, né, que o Baldasso sempre troca ali na grade, mas... Cara, o programa que eu mais me orgulho era o da manhã, o Baldasso Coffee Show ali, que, cara, a gente fazia um conteúdo bem legal mesmo. Nossa. E, cara, é de tudo um pouco, assim, o canal do Baldasso, ele tem profissionais que fazem absolutamente tudo, sabe? Nossa. E aprendem tudo,
E, cara, são operários, assim. Não tô reclamando também, não é Sim, um corte. sim. Lucas Weber detona condições de trabalho do Baldaço, somos operários. Não, mas assim... Mas tu cara, já sabe, né, como Ah, funciona, cara, né? Não, tá ligado, Tá tá ligado. ligado. Tá sabendo, né? eu até tava comentando em off aqui. Cara, pra mim, o melhor corte do Papo Copeiro é Lucas Fontes detona a Rádio Gaúcha. Eles nunca vão entender. Não tô reclamando, eles estão certos, eles têm que vender o peixe. É isso aí, pô. Detona também aí, detona também. O pipoqueiro vende a pipoca, É. o sorveteiro vende o sorvete. Ó, Tem um meu problema esses dois Eles aí. nunca vão entender. Cara, Ai, todo ai. mundo tem que vender o seu produto, Tá né? certo, isso aí. né, cara? Inclusive sigam @Artemis Produtora. Olha aí, ó. Tá, cara tá muito esperto, né? É, meu? tá O cara ligeiro. Tá ligeiro. Tá Não, ligeiro. acho que o cara mais ligeiro que já teve aqui, É meu. verdade, é verdade. Olha, já estão quase, ó, Ô, tá. mano, 600 pessoas, meu. Tem gente querendo me Ô, ver. mano, Olha, E não, o pessoal eu tá só pra falar. perguntando muita Vamos, coisa aqui. nós vamos falar sobre a saída dele do Baldaço. calma. Vai rolar Espera. isso aí. Eu sei Tem que que vocês entregar logo de cara, É. vocês vão sair da live. É, calma e, aí. entra, e vamos subir mais essa live aí. É, Vamos fazer. vamos chegar bater a 1000. Vamos chegar Bater nos 1000. Compartilha aí, rapaziada. Compartilha com todo aí, mundo. meu. Gurizada tem um puta podcast Pô, aqui. valeu, irmão. Sofreram com a enchente. Eu sei que muita gente aí do outro lado da câmera também sofreu com a enchente. Também tem uma história triste. Os caras perderam tudo no estúdio. Teve toda uma comoção de boa parte da imprensa. Isso aí. Conseguiram se recuperar, estão numa baita estrutura aqui. Então eles merecem. Compartilha essa live. Pô, Valeu, valeu. irmão, valeu. Cara, deixa eu até ver uma coisa, porque é o seguinte, hoje é dia 7 de abril. Ah, é O verdade. dia, cara, que a gente fez o primeiro episódio no estúdio que foi afetado da enchente, eu acho que foi no dia... Foi dia 13. Meu, faz um ano que a gente estava no primeiro estúdio, no estúdio que Primeiro foi afetado. estúdio. É. Daqui a pouco vai fazer um ano da enchente. Vai É, fazer um tá ano quase da um ano da enchente. enchente. Cara, a enchente vai fazer Meu, um ano. Loucura. Eu né? lembro até hoje do dia que eu tava no mercado e eu tava próximo ali da região do Dique do Sarandina. Bah. E aí, cara, a gente tava no mercado porque no lugar que a gente tava não tinha luz, né? Então, o que que as pessoas faziam? Elas iam pra esses mercados, pra esses shopping centers, no banheiro pra carregar Isso. celular, pra Eu ia carregar... também pra posto, pra shopping. Cara, Foi loucura. eu lembro até hoje, no dia, surgiu uma informação de que o dique do Sarandi tinha explodido, tinha estourado. Uhum. Cara, uma correria, um negócio de filme apocalíptico. Loucura, cara. eu vi os vídeos isso aí. Meu, ali. todo mundo tem alguma história da enchente. Todo assim. mundo, todo mundo. Foi Ah, isso aí é loucura. uma loucura. Mas vamos falar de coisa, Coisa boa. Bebê, também tu... Roger Machado, então. Sai daí. Esquece o Sai Roger desse Machado, cara aí, pelo amor meu. de Deus. Esse colorado Nem aí. fala desse cara.